Após décadas de espera, cientistas, comunidades e pessoas comuns finalmente tiveram o retorno do universo. Será que enfim recebemos um sinal do espaço? E esse sinal não está na faixa de rádio como os outros, ele é óptico, né? Ou seja, com equipamento adequado, qualquer um pode vê-lo. Graças a qual programa internacional registramos uma mensagem incomum vinda de uma estrela distante? Isso foi possível graças ao Search for Extraterrestrial Intelligence, um conglomerado de busca que representa a união de vários projetos científicos desde 1960, focados em monitorar o universo em busca de inteligência extraterrestre. Os métodos do programa são diversos e vão além do monitoramento por rádio. Por exemplo, existem os chamados Search for Extraterrestrial Intelligence ópticos, em particular o programa Laser Search for Extraterrestrial Intelligence, que registra flashes de luz e pulsos de laser usando um sistema óptico especial. E recentemente, em janeiro de 2025, a estrela com o codinome Henry Draper 12051 se manifestou de uma forma bastante incomum. O sinal foi detectado por Richard Stanton, ex-cientista da Administração Nacional da Aeronáutica e Espaço. A estrela está a 135 anos-luz da Terra e, pelo seu tipo espectral, é semelhante ao Sol. É uma anã com massa e raio aproximadamente iguais aos do Sol, sendo a única diferença que ela é um pouco mais fria que a nossa estrela. Assim, o astro localizado na constelação de Cetus não tinha nada de especial. Até o início de 2025, quando começou a emitir sinais estranhos. Quando conseguiram detectá-los, os equipamentos registraram 2 pulsos ópticos com uma diferença de 0,4 segundos, e a duração dos sinais foi de aproximadamente 0,2 segundos. Nesse curto período, o brilho da estrela caiu 1/3. Um indicador importante que não pode ser atribuído ao acaso. Foi assim que esse sinal apareceu. Qual é a natureza desses pulsos? Se excluirmos a difração da luz causada por algum asteroide ou satélite artificial da Terra, assim como as ondas gravitacionais que afetam esse astro, resta apenas uma opção. Tecnoassinaturas são possíveis evidências de inteligência extraterrestre. Ao contrário das bioassinaturas, representadas por certas moléculas, como oxigênio e outros biomarcadores, as tecnoassinaturas indicam a atividade de uma civilização intelectualmente avançada, suficientemente desenvolvida para se manifestar por meio de estruturas físicas, sinais eletromagnéticos e outras tecnologias. A estrela Henry Draper 12051 emitiu exatamente esse tipo de sinal. Um pulso de laser que talvez seja usado para comunicação interestelar. É possível explicar o aparecimento desse sinal por causas naturais? De jeito nenhum. Como as interferências terrestres estão excluídas, só restam os processos estelares, que podem ocorrer no próprio corpo celeste. Mas essa opção é improvável, pois esses impulsos não correspondem nem a explosões, nem a pulsações, que seguem leis completamente diferentes. Além disso, é mais provável que a fonte registrada pelo equipamento Search for Extraterrestrial Intelligence esteja mais próxima do nosso planeta do que a estrela mencionada. Julgue você, corpos celestes com mais de 1 milhão de quilômetros de diâmetro conseguem modular tão rápido quanto um relâmpago? É possível reverter instantaneamente a explosão de uma bomba de nêutrons? O relatório Astronáutica publicou informações sobre o estranho sinal óptico. Para o ano de 2025 está previsto um estudo mais detalhado desse fenômeno, para o qual serão utilizados vários telescópios, cujos dados serão posteriormente sincronizados e analisados. Hoje, o telescópio Gaia confirma que Henry Draper 125D é uma estrela comum, sem relação com estrelas fugitivas ou astros de velocidades muito altas. Nesse contexto, o comportamento dela parece ainda mais estranho. Será que desde meados do século passado o Search for Extraterrestrial Intelligence nunca captou um sinal suspeito de origem extraterrestre?
Só nos resta aceitar o famoso uau. Pois é, antes disso foram registrados 2 pulsos ópticos vindos de outras estrelas em diferentes regiões do espaço, e eles eram absolutamente idênticos em termos de características. O que também leva a conclusões. Em 2019, novamente, graças ao sistema óptico Laser Search for Extraterrestrial Intelligence, foram registradas pulsações de curta duração, com cerca de 0,2 segundos, durante as quais o brilho da estrela diminuiu em 1/4. A natureza do fenômeno seguiu inexplicada. Primeiramente, os equipamentos ópticos que analisam o fenômeno buscam descartar causas terrestres ou próximas da Terra para o sinal, já que ele não é único. O que é a estrela que se manifestou dessa forma? Henry Draper 21714, conhecida como 51, Pegasus, está a 50 anos-luz da Terra. Assim como o objeto anterior, ela também é muito parecida com o Sol, só que um pouco mais massiva e mais quente. Perto dessa estrela, foi encontrado o 51 Pegasi b, descoberto em 1995 por Didier Queloz e Michel Mayor, que depois receberam o Prêmio Nobel. O planeta provavelmente pertence à categoria dos Júpiteres quentes e está localizado muito próximo da estrela-mãe, por isso completa uma volta ao redor da estrela em apenas 4 dias. É claro que o trânsito do planeta não tem relação com o impulso discutido, pois é pequeno demais para causar esse efeito. Você conhece o ditado "Deus ama a Trindade"? Agora é a hora certa de lembrar dela, porque em maio de 2023 foi registrado mais um estranho impulso vindo da estrela distante. Sem dúvida, essa é uma base que vale a pena estudar, pois ignorar sinais desse tipo após serem detectados 3 vezes não parece possível. Então, o mesmo Richard Stanley, ex-funcionário da Agência Espacial da Administração Nacional da Aeronáutica e Espaço, do programa Search for Extraterrestrial Intelligence, ele registrou um duplo impulso idêntico, separado por 0,4 segundos e duração de 0,2 segundos, ou seja, as características do sinal eram as mesmas. O cientista fez mais de 1.500 horas de observação, mas não encontrou nada similar. Os impulsos eram únicos. Mesmo sem formação em astronomia, é evidente que o brilho de uma estrela gigante com milhões de diâmetro não pode ser regulado com um dimmer para enfraquecê-la. Seria como frear uma locomotiva em alta velocidade em 1 segundo. Sabia que os desenvolvedores do projeto Search for Extraterrestrial Intelligence fazem piadas? Em maio de 2023, a estação ExoMars, em órbita do planeta vermelho, enviou um sinal com uma mensagem similar a uma alienígena. Isso aconteceu por iniciativa do Instituto Search for Extraterrestrial Intelligence. O projeto sem fins lucrativos foi desenvolvido em Mountain View, Califórnia. Naturalmente, os observatórios astronômicos da Terra captaram esse sinal e o trabalho começou a todo vapor. Dezenas de cientistas, desde profissionais até amadores, começaram a desvendar o enigma e no final de outubro apareceram os primeiros resultados. Após dezenas de simulações em computador e cálculos matemáticos, o pai e a filha Ken e Kelly Chaffin decifraram a mensagem alienígena falsa. Eles interpretaram o enigma cósmico como uma referência a 5 aminoácidos que participam da criação da vida. Veja o que conseguiram. Legendas feitas por Dima Torzov. Quais conclusões podem ser tiradas deste experimento? Em primeiro lugar, o sinal da órbita de Marte é muito mais forte devido à distância relativamente próxima do que aquele que pode chegar até nós das profundezas distantes do espaço. Apesar de vários telescópios captarem o impulso, só um o identificou como extraterrestre. Ou seja, mesmo que recebamos uma saudação do espaço, não é garantido que a entenderemos corretamente. Em segundo lugar, decifrar esse tipo de sinal pode levar anos, e isso não garante uma compreensão total dele.
Provavelmente só teremos que adivinhar quem quis enviar uma mensagem à humanidade e qual era o conteúdo. Além dos sinais ópticos, que outros sinais do espaço profundo a humanidade recebeu recentemente? As notícias dizem respeito ao ASCARJ 18329111, um objeto misterioso e pouco estudado que desafia todos os astrofísicos conhecidos, um corpo celeste classificado como um transiente de rádio de longo período. A peculiaridade é que ele emite não só em rádio, mas também em raios X, o que é muito incomum para esse tipo de objeto. Os pulsos são sincronizados, duram 120 segundos e têm intervalo de 44 minutos. Dados do LPT mostram que ele fica na Via Láctea, a 15 mil anos-luz de distância. Infelizmente, a região onde ele está tem muita poeira e gases, dificultando as observações visuais. Provavelmente é um objeto compacto com cerca de 20 km de diâmetro, como indicam suas características de raios X. Qual telescópio descobriu o misterioso corpo celeste pelo nome? Está claro que foi o Australian Square Kilometre Array Pathfinder Observatório de Rádio Terrestre na Austrália Ocidental. Aliás, cerca de um ano após a descoberta inicial, em fevereiro de 2024, o telescópio Chandra também detectou pulsos de raios X nessa região do céu. Duas organizações sérias assumiram a pesquisa imediatamente: o Centro Internacional de Pesquisas em Radioastronomia e a Universidade Curtin. Resultados do brainstorming foram publicados na revista Nature em 28 de maio de 2021. Que outras peculiaridades o ASCAR J1832-0911 apresenta? Em primeiro lugar, ele muda de brilho de forma significativa. Em dezembro de 2023 e no inverno de 2024, esse parâmetro na faixa de rádio superou o da maioria das estrelas observadas em 10 mil vezes. Após o surto, as emissões de rádio e raios X caíram em 3 ordens de magnitude. Esse comportamento é inexplicável e instável. De qualquer forma, isso ocorre pela primeira vez na Via Láctea. E com o que, segundo os astrônomos, nós nos deparamos? Talvez uma civilização alienígena muito mais avançada que a nossa também esteja nos enviando um sinal. Alguns meios ligaram esses impulsos a tecnossinaturas, mas a maioria dos cientistas ainda rejeita essas ideias. Então, sobre o que é esse objeto e por que ele se comporta de maneira tão estranha, existem várias hipóteses. Pode ser uma estrela de nêutrons muito antiga, pois a atividade dos magnetars dura apenas de 10 a 50 mil anos. Astrofísicos levantaram essa hipótese por causa do forte campo magnético do objeto. No entanto, há uma inconsistência com o tempo. Ele deveria enfraquecer, mas na realidade não observamos isso. Além disso, magnetares, como pulsares, emitem em períodos curtos e são menos brilhantes. A segunda versão é um anão branco em um sistema estelar duplo, supostamente magnetizado por outro objeto, como uma estrela anã. Nem aqui, tudo é simples. O comportamento de ASCAP J18.320.911 não é típico desses sistemas. Então, talvez sejam fragmentos de uma supernova? A região onde o objeto está localizado leva a esse tipo de reflexão. Resta então a terceira hipótese. Lidamos com uma classe de objetos totalmente nova e ainda não estudada. O problema é que isso pode exigir uma revisão radical dos modelos cosmológicos e levar à criação de uma nova física. Também não devemos descartar a origem extraterrestre da pulsação. Tanto as teorias científicas quanto as suposições sobre assinaturas tecnológicas não foram comprovadas, portanto, têm o mesmo direito de existir. De qualquer forma, a busca por irmãos inteligentes continua, e seus métodos estão se tornando mais complexos e variados. No século XXI, eles são radicalmente diferentes do código Morse, que foi enviado ao espaço em 1962, e até o momento, o sinal já se afastou da Terra por 60 anos-luz. Quanto mais cuidadosamente e profundamente estudamos o universo, menos entendemos o que realmente está acontecendo ao nosso redor.
Você percebeu como as teorias nas quais confiávamos como fundamentos inabaláveis estão desmoronando de forma espetacular? Isso não só nos surpreende, mas também nos obriga a refletir. Telescópios vêm explorando ativamente a região próxima à Terra, mas na vanguarda está firmemente posicionado James Webb, com tecnologia ultramoderna e uma motivação incrível. Colocado em órbita a 1,6 milhão de quilômetros da Terra. Em dezembro de 2021, o aparelho revelou muitas coisas ao mundo. Por exemplo, ele descobriu o buraco negro mais antigo, com cerca de 13 bilhões de anos, e que é várias milhões de vezes mais massivo que o Sol. Isso causou um leve caos na comunidade científica, pois a descoberta abala nossa compreensão sobre a formação desses objetos. O segundo desafio de James Webb à comunidade astronômica foi a descoberta, por seu telescópio, de planetas errantes ligados a estrelas inacabadas em uma nebulosa distante. Esses gigantes gasosos, 10 vezes mais massivos que Júpiter, atualmente não pertencem a nenhum sistema estelar e vagam pelo espaço sem destino, como samurais que têm apenas o caminho de onde esses excluídos foram expulsos e para onde estão indo. Ainda não há respostas para essas perguntas. Mas o tiro de misericórdia foi a descoberta de uma galáxia que nasceu apenas 300 milhões de anos após o Big Bang, o que, em princípio, é impossível se acreditarmos nas teorias cosmológicas fundamentais. Isso deve ser um erro? Claro que não. Após o lançamento, o telescópio James Webb, com aparelhos modernos, passou a detectar galáxias distantes com facilidade, mas desta vez se superou. A galáxia JADES GS Z14Z é atualmente a mais distante já descoberta na história da astronomia. Ela surgiu, em termos do universo, nos primeiros momentos após o Big Bang. Mas então surge a pergunta: por que ela é tão madura, possui uma estrutura complexa e contém uma quantidade significativa de estrelas? Acontece que nós não sabemos absolutamente nada sobre o passado do universo. E todo esse tempo nos enganamos com teorias inventadas. Vamos esclarecer mais um ponto. O que exatamente os astrônomos esperavam ver nessa região? A resposta para essa pergunta é simples. Segundo a teoria tradicional, os astrônomos deveriam observar as eras escuras, quando o universo quente e homogêneo deu lugar a uma longa fase de matéria escura e fria. Mas em vez disso, James Webb encontrou galáxias inteiras já formadas, muitas com buracos negros no centro. Cancelar a teoria do Big Bang e condená-la não é tão simples. Sua existência é confirmada por várias observações precisas, incluindo a explicação da composição química do universo. Se a teoria mudar, será nos detalhes, pois não há alternativa ao Big Bang prevista atualmente. Mas o que fazer com a galáxia encontrada e como interpretar sua descoberta? James Webb registrou com espectrógrafo e revelou que o objeto é bem mais brilhante e massivo do que o esperado. Não foi possível determinar o tamanho da galáxia, mas sua luminosidade é extremamente alta. A análise espectroscópica revelou emissões esporádicas de hidrogênio e oxigênio ionizados. Será que cientistas tentarão explicar esses paradoxos? Em relação aos buracos negros antigos, já existem algumas explicações. Alguns astrônomos acreditam que os buracos negros antigos, que eles chamam de primordiais, ao contrário dos secundários, surgiram, por assim dizer, por padrão. Ou seja, algumas regiões do universo simplesmente não se expandiram junto com o restante do espaço. O processo ocorreu de forma pontual, e nesses locais, a matéria permaneceu superdensa e como se tivesse ficado congelada. É assim que astrônomos descrevem os buracos negros primordiais e explicam seu surgimento logo após o Big Bang. Ninguém confirmou essa hipótese matematicamente, mas as discussões nessa direção continuam. Que outro sinal chamou a atenção dos astrônomos para a galáxia antiga? JADES GS Z14Z pesquisas indicaram que ela é bem rarefeita. Conclui-se que a galáxia não deve ter núcleo ativo e seu brilho se deve ao grande número de estrelas. Ou seja, o objeto pode ser considerado um bom candidato para estudar o processo de formação explosiva de galáxias. A maturidade do aglomerado foi indicada pelo oxigênio. No começo do universo,
Havia moléculas leves no espaço, mas não oxigênio. Mas na galáxia encontrada, James Webb detectou esse elemento. Encontrar algo tão inesperado nesse vazio do universo é como ir a uma creche esperando crianças pequenas e encontrar toda a equipe de professores de filosofia. Apesar das vantagens, após o lançamento de James Webb, nota-se frequentemente uma postura crítica ao projeto. Alguns astrônomos acham que o dinheiro poderia ter sido usado de forma mais inteligente e construtiva. Lembrando que a criação do telescópio e o lançamento da missão custaram 10 bilhões de dólares e isso sem contar a operação. Muitos têm certeza de que o projeto encobre objetivos completamente diferentes, mascarando pesquisas reais relacionadas a tecnologias militares. Um alô dos teóricos da conspiração. Especialistas do Instituto de Tecnologia de Massachusetts fazem declarações mais específicas. Eles dizem que o James Webb não é ideal para buscar exoplanetas e só faz fotos impressionantes. A crítica é sobre o modelo de análise de dados do firmware do telescópio, que, segundo os astrônomos, deve ser radicalmente modificado para resultados mais precisos. As pesquisas científicas do telescópio orbital são muito importantes. No ano, o observatório registrou a colisão de duas galáxias. O evento ocorreu na constelação do Pequeno Leão, que está a 465 milhões de anos-luz do Sol. Foram usados espectros infravermelho próximo e médio na detecção. Como os cientistas perceberam que houve uma colisão? As galáxias estão ligadas por uma cauda de maré de estrelas e gás, e um dos aglomerados tem braços espirais muito distorcidos. Daqui a centenas de milhões de anos, elas vão se fundir como a Via Láctea e Andrômeda, formando a galáxia gigante Melecômeda. Por último, falaremos de outra descoberta de James Webb. A 13 bilhões de anos-luz de nós está a galáxia Rubius UDS Quartel-General Z7, e ela está morta. Esse objeto morreu jovem. As galáxias podem se apagar logo após o nascimento. Formalmente, são chamadas de galáxias massivas em repouso. A morte desses aglomerados envolve a desaceleração ou fim da formação de estrelas, interrompendo seu desenvolvimento e levando ao desaparecimento gradual. Na Rubius UDS Quartel-General Z7, a massa total das estrelas é de aproximadamente 15 bilhões de sóis. Ela é composta por estrelas relativamente pequenas e antigas, com um brilho avermelhado. Nas lentes de James Webb, esses objetos aparecem como pontos vermelho brilhantes ao redor da Via Láctea. Há muitas galáxias mortas, o que não surpreende cientistas, já que tiveram tempo para se apagarem. Mas aglomerados de estrelas tão antigos não têm esse direito ou possibilidade, já que só o surgimento de uma estrela leva milhões de anos, sem contar a formação de galáxias. Além disso, Rubius UDS Quartel-General Z7 parou de formar estrelas 100 milhões de anos antes de ser observada por James Webb. Quais conclusões os astrofísicos tiraram? Ainda não há resultados definitivos. A única coisa é que os especialistas calcularam estatisticamente que tais galáxias no universo aparecem com uma frequência não maior que 1 em 1 milhão. Afinal, James Webb é útil para a ciência ou serve de cobertura para algum tipo de pesquisa secreta? Atualmente, o telescópio orbital mostra eficiência inédita, ampliando horizontes científicos e levando cientistas a reverem antigas e criarem novas teorias. Isso pode ser trabalhoso, mas é bastante produtivo em termos de avanço do progresso. Os próximos objetivos do telescópio são ambiciosos e abrangentes. Descrever a era da reionização que sucedeu às eras das trevas, detectar o maior número possível de exoplanetas frios cuja temperatura na superfície seja praticamente igual à da Terra, além de tentar encontrar mundos aquáticos como Europa ou Encélado. Há muitos planos, mas não serão implementados tão cedo. O trabalho científico do observatório começou oficialmente há pouco tempo, em 12 de julho de 2022. Não vamos criticar, vamos apenas nos alegrar na expectativa de novas descobertas. Até bem recentemente, a comunidade científica
assim como as pessoas comuns, acreditava que no espaço interestelar era absolutamente silencioso, que lá você certamente não ouviria nenhum som. Mas durante as últimas missões espaciais, descobriu-se que isso está longe de ser verdade. Só ouça os sons que a sonda Voyager 1 registrou no espaço. Como ele pôde surgir em um lugar onde não há nenhum sinal de vida. Essas não são todas as descobertas que obtivemos durante a missão Voyager. Antes disso, o Voyager 2 descobriu informações que fizeram os cientistas revisarem os dados já estabelecidos sobre a densidade do espaço interestelar. As circunstâncias foram exatamente essas, e por isso conseguimos descobrir isso justamente agora. O que são, afinal, o Voyager 1 e o Voyager 2? Qual é a diferença entre eles? E qual dos Voyager foi mais útil para a ciência mundial? A missão original dessas sondas espaciais era estudar os 4 maiores planetas do nosso sistema, ou seja, Netuno, Urano, Saturno e Júpiter. Cientistas da Administração Nacional da Aeronáutica e Espaço supõem que, na segunda metade do século XX, esses corpos celestes estariam posicionados de modo que a gravidade aumentaria a velocidade do Voyager. Se eles fossem lançados cedo demais ou tarde demais, a missão poderia ser considerada um fracasso. Era crucial aproveitar o momento, pois os planetas só se alinhariam novamente em 176 anos. Se a missão falhasse, hoje não teríamos as gravações dos ruídos do espaço, nem as fotos únicas dos planetas gigantes. Quais eram as diferenças entre uma sonda e a outra? Em termos de características, eles são absolutamente idênticos. Comprimento de 2,5 metros, peso de quase 800 quilos, 16 motores a jato e um dispositivo para armazenar informações com capacidade de 67 megabytes. Você provavelmente está se perguntando, se as sondas Voyager praticamente não diferem uma da outra, por que então elas têm uma diferença tão grande em eficiência? A missão iniciou no Cabo Canaveral, Flórida, no verão de 1977, quando cientistas lançaram a Voyager 2 ao espaço. Seu irmão gêmeo foi enviado 16 dias após. Desde então, ambas as sondas exploram o espaço, e a diferença no tempo de lançamento colocou a Voyager 1 e a Voyager 2 em condições diferentes. Como funcionaram ambas as sondas no espaço? Apesar de a Voyager 2 estar no espaço antes, a Voyager 1 teve mais vantagens no começo. Tudo isso porque a sonda realizou manobras gravitacionais, o que lhe permitiu chegar a Júpiter alguns meses antes de seu irmão gêmeo. Na primavera de 1979, a Voyager 1 acrescentou à sua coleção de conquistas dados sobre 2 satélites de Júpiter, até então desconhecidos, e fotos de atividades vulcânicas em outro satélite do gigante gasoso, a Voyager 2. Também não ficou parado tentando alcançar a sonda. Isso deu resultado, e logo surgiram dados sobre o novo satélite de Júpiter, a Adrasteia, e as primeiras imagens dos anéis do planeta em relação ao satélite. Ele está em um anel de Júpiter e registrá-lo da Terra é impossível. Se não fosse pela Voyager 2, talvez nunca soubéssemos sobre a Adrasteia. E como foi a situação com a Voyager 1? No início dos anos 80, ele apresentou uma imagem de Saturno e dados sobre seus novos satélites Pandora, Atlas e Prometeu. Assim que as informações foram processadas na Terra, a Voyager 1 mudou sua rota e seguiu para fora do nosso sistema solar. 9 meses depois, a Voyager 2 também alcançou Saturno e tirou fotos do planeta. Depois, a sonda chegou a Urano, tirou fotos e coletou dados sobre sua temperatura. Assim, descobrimos que Urano pode ser considerado o planeta com as temperaturas mais baixas do sistema solar, chegando a quase 60 kelvins, ou seja, menos 204 graus Celsius. Voyager 2 não parou por aí e apenas 3 anos depois fotografou Netuno, registrando atividade de tempestades na parte sul.
A sonda recebeu o status de único dispositivo que conseguiu explorar 4 planetas em nosso sistema, superando assim seu irmão gêmeo, o Voyager 1. Após a exploração de Netuno, ele desligou os dispositivos de gravação e partiu para estudar o espaço interestelar. Vamos voltar ao Voyager. Ele também deveria desligar os dispositivos de gravação, mas antes disso, estando a uma distância de 6 bilhões de quilômetros do Sol. Em 14 de fevereiro de 1990, ele tirou uma foto do sistema solar, conhecida como retrato de família, e uma das fotos mais populares e incríveis recebeu o nome de Pálido Ponto Azul, na qual está representado o nosso planeta Terra. Então, ambas as sondas Voyager deixaram o sistema solar, o que as esperava além dele. Voyager 1 bateu novo recorde e é agora o objeto humano mais distante da Terra. A isso acrescenta-se ainda a velocidade recorde de 17 km por segundo. Com esses números, o Voyager 1 atravessou a região dos ventos solares e entrou diretamente no espaço interestelar. Já o Voyager 2, em 2012, conquistou o título de sonda, que está há mais tempo em missão espacial, desde 1977. Em 2018 começou o mais interessante. Assim que o Voyager 2 entrou no espaço entre as estrelas, ele imediatamente registrou algo estranho. Na escola aprendíamos que o espaço era silencioso e um vácuo absoluto, mas depois vimos que não era bem assim. A questão é que a densidade dos ventos solares é de cerca de 10 partículas por centímetro cúbico, mas ao atravessar a borda do sistema solar, a densidade já chega a 2.000 elétrons. No entanto, quando o Voyager 2 já estava a uma distância considerável do Sol, quase 19 bilhões de quilômetros, os sensores registraram um aumento da densidade para 0,12 elétron. Os cientistas ainda não sabem as causas desse fenômeno, mas novos dados podem mudar isso radicalmente. Vamos dedicar mais um pouco de atenção ao Voyager 1, até porque suas descobertas não são menos interessantes. Ouça este som. É assim que ocorre a vibração do plasma, encontrado no espaço cósmico e presente nas estrelas. Esse tipo de plasma aparece quando o plasma do Sol colide com o espaço entre as estrelas. Não há nada de extraordinário nisso. Mas há 4 anos, em 2017, os instrumentos da Voyager 1 captaram um sinal pequeno, de apenas 3 kHz, mas contínuo. No espaço, ele continuou por cerca de 3 anos. Durante todo esse tempo, a Voyager 1 se afastava, aumentando a distância, mas a frequência do sinal permanecia a mesma. Já se passaram 44 anos desde que a Voyager iniciou sua missão espacial, e o que vai acontecer depois? As sondas já não poderão mais voltar para a Terra. Daqui a 40 anos, a Voyager 1 vai passar bem perto da estrela 245, que fica na constelação da Girafa, e continuará viajando pela Via Láctea. Seu irmão gêmeo, além de encontrar um aglomerado de cometas perto do sistema solar, depois de tanto tempo, vai passar perto da constelação de Andrômeda e da estrela ROS 248, e então seguirá em direção a Sirius e ao Cão Maior. É triste perceber que a gente não vai presenciar isso. Quando o combustível da Voyager acabar, elas ainda poderão viajar pelo universo, mas não terão mais como enviar dados para a Terra. A partir de 2034, não saberemos mais nada sobre a Voyager 2 e a partir de 2040 sobre a Voyager 1. Essa é a história. Então, qual dessas sondas foi mais bem sucedida? Não dá para dizer que a Voyager 1 ou a Voyager 2 foi melhor, cada uma foi útil à sua maneira. Por exemplo, a Voyager 1 foi a mais rápida, enquanto a Voyager 2 foi a mais trabalhadora. De qual sonda você mais gostou?
Você já pensou alguma vez sobre o que acontece em lugares onde o ser humano nunca esteve, como por exemplo em outro planeta? Vamos deixar de lado Marte, que já foi muito falado, e falar de Júpiter, que é o maior planeta, né, o gigante gasoso do sistema solar. Vamos embarcar em nossa nave espacial imaginária e partir rumo a esse planeta incrível. Uma viagem real levaria cerca de 5 anos, mas nós vamos descobrir os segredos de Júpiter em apenas alguns segundos. Mas antes de começarmos, responda-nos uma pergunta. Por que você acha que esse planeta é chamado de gigante gasoso? É simples. Se você chegar até Júpiter, não vai conseguir caminhar pela sua superfície como faria em qualquer outro planeta do nosso sistema solar. O fato é que sua atmosfera é composta apenas de hélio e hidrogênio, ou seja, a camada de Júpiter não é sólida, como por exemplo a da Terra, e a sensação é mais parecida com uma nuvem. Isso é legal, poderemos atravessar Júpiter facilmente de foguete. Com certeza você deve pensar que isso faz todo sentido, mas na verdade não é bem assim. Agora vamos voltar à nossa viagem em alta velocidade para o planeta gasoso. Lá está você, voando em uma nave espacial super moderna e se impressionando com o quão gigantesco é Júpiter. Aliás, se não fosse um planeta, mas uma caixa arredondada, caberiam mais de 1000 terras dentro dele. Isso não é o único fator que impressiona nossa mente. Olhe mais de perto para a superfície desse gigante. Você provavelmente notou 7 ovais enormes. São redemoinhos poderosos que se destacam por sua coloração branco brilhante. Mas isso não é tudo. Veja só a famosa mancha vermelha, que tem cerca de 12 a 14 mil quilômetros de largura. É um furacão poderoso, considerado o mais forte do sistema solar. Claro, vamos tentar ficar longe dele. E agora, estamos chegando à atmosfera de Júpiter. A nave está balançando porque estamos nos movendo em velocidades muito altas. Estamos apenas nas camadas superiores, mas o calor já é insuportável. A temperatura passa dos 700 graus Celsius, mas vamos imaginar que nossa nave é de alta tecnologia e totalmente protegida contra altas temperaturas. Então, seguimos em frente. Esse não é o único problema que vamos enfrentar. A velocidade de rotação de Júpiter em torno de seu próprio eixo é muito alta, em quilômetros por hora, por isso um dia aqui dura metade de um dia terrestre. Nem mesmo os furacões mais poderosos se movem pelo nosso planeta a essa velocidade. Um calor intenso é rapidamente substituído por frio, com queda brusca para 73 graus e aumento simultâneo da pressão atmosférica. Foi com essas aventuras que atravessamos completamente as camadas superiores da atmosfera de Júpiter, sua estratosfera. A partir daqui, quanto mais fundo formos, mais alta será a temperatura, a velocidade do vento e a pressão atmosférica. Agora olhem ao redor. Vocês veem relâmpagos de proporções incríveis e camadas densas de nuvens compostas de amônia. Interessante. O que será que vem a seguir? Precisamos descobrir isso o quanto antes, mas espere, não podemos fazer isso. Você provavelmente está se perguntando por que os cientistas ainda não descobriram o que existe abaixo das nuvens de amônia. 1.162 quilômetros permaneceram como a maior distância que as sondas espaciais conseguiram alcançar. Eles não conseguiam ir além porque, devido ao aumento da pressão, paravam de funcionar e depois eram completamente destruídos. Um deles foi a sonda chamada Galileu. Ela conseguiu permanecer por quase 1 hora nessas condições difíceis em Júpiter, e isso já foi uma grande conquista. E quanto à nossa nave espacial imaginária, vamos imaginar que a tecnologia avançou muito nos últimos anos, e agora nossa nave não teme mais algo como alta pressão. Apesar das dificuldades, seguimos voando, já percorremos 5.000 quilômetros e voltar agora seria um problema. Nossa nave se aproxima de um dos objetos mais misteriosos do sistema solar, o núcleo de Júpiter. Aqui, as temperaturas chegam a números inacreditáveis, 4.013 graus.
Não sobreviveríamos nessas condições, mas nossa nave de alta tecnologia deve suportar até essas temperaturas. Nós praticamente não conseguimos enxergar nada, temos que nos guiar apenas pelas nossas sensações. Agora, todos os meios de comunicação com a Terra não funcionam, não conseguimos mais enviar sinais, nossa nave espacial continua se movendo, indo para um lugar onde, na realidade, dificilmente haveria qualquer nave espacial. Apesar da má visibilidade, percebemos um oceano enorme, onde uma substância estranha está borbulhando. Ele está a 19.500 quilômetros de profundidade e é uma das camadas de Júpiter. Nem os melhores cientistas do mundo explicam como tudo funciona aqui. Próximo ao núcleo, a temperatura supera a do Sol e a pressão atmosférica é 2 milhões de vezes maior que na Terra. Essas condições difíceis fazem o hidrogênio da atmosfera de Júpiter mudar suas características. Forma-se o chamado hidrogênio metálico porque a distância entre as moléculas é reduzida ao mínimo. Ao mesmo tempo, em seu estado normal, o hidrogênio é o elemento mais leve. Após as metamorfoses, Júpiter adquire propriedades semelhantes às de um metal. Não dá para observar melhor o que é esse oceano, porque o hidrogênio metálico pode refletir mais de 90% da luz. Se você usar fontes de luz, ainda assim não verá nada por causa da incrível capacidade de reflexão dessa forma de hidrogênio. E o que está acontecendo com a nossa nave espacial? Ela parece ter ficado presa em um lugar e não consegue se mover para frente. A gravidade e a força de empuxo que vem do hidrogênio metálico entraram em conflito entre si. Por isso, parece que o objeto espacial está se movendo para frente, mas ao mesmo tempo está sendo empurrado para trás. Por algum tempo. Nossa nave ainda pode avançar um pouco, mas depois só resta flutuar livremente. Na verdade, no centro de um planeta gigante, isso é um obstáculo sério, mas o que há além dele? O núcleo de um planeta gasoso, ainda não há consenso sobre suas características e estrutura. Os cientistas apresentam diferentes teorias. Alguns afirmam que é um corpo derretido com temperaturas elevadas, outros dizem que, pelo contrário, é um objeto sólido, cujas dimensões são muito maiores do que as do nosso planeta. Esse núcleo tem relevo rochoso, cercado por hidrogênio metálico que forma uma camada densa, coberta por hidrogênio comum. Quais são as propriedades desse núcleo? Não se sabe, mas uma coisa os cientistas presumem. Sua temperatura é de aproximadamente 35 mil graus. Pense, com essa temperatura tudo ao redor derrete na hora. Como você pode imaginar, nossa nave espacial não conseguiria atravessar Júpiter. Enfrentaríamos muitos obstáculos, desde o hidrogênio metálico até o núcleo do planeta. E não se esqueça das mudanças de pressão e temperatura que vão te acompanhar durante essa viagem. Ah, sim, quase esquecemos de mencionar a radiação e a grande mancha vermelha. Tudo isso forma um verdadeiro caminho da morte, que no momento é simplesmente impossível de superar. É melhor deixar que sondas espaciais explorem Júpiter e não pessoas. Há alguns avanços nessa área. Em 2016, a sonda Juno está trabalhando no estudo do planeta. Ela já fez imagens da belíssima aurora, que é a maior de todo o sistema solar, e registrou os sons da onda de choque. De qualquer forma, Júpiter ainda guarda muitos segredos e não pretende revelá-los tão cedo. E o que você acha? Será que a tecnologia vai evoluir a ponto de conseguirmos estudar completamente esse planeta?